cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje vamos falar sobre a guerra civil na Síria, que já se estende há 4 anos e faz milhares de pessoas fugirem de seu país atrás de abrigo nas Américas, na Europa, e muitos estão chegando no Brasil, inclusive em Santa Catarina. Mas quem vai falar sobre este assunto é o professor de Políticas Mundial Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Antes de começar a nossa conversa, é bom lembrar que a situação dos refugiados sírios é bem complicada, ou seja, nem todos os países estão dispostos a recebê-los, como tem feito o Brasil. A Grécia, a Austrália, a Hungria estão fechando suas fronteiras. A Alemanha, que estava recebendo esses refugiados, agora já impõe algumas condições. O que é triste nisso tudo é a falta de solidariedade e humanidade por parte de alguns países. Mas há de se entender também que desde janeiro de 2011 a Síria está em guerra civil, o que significa que os próprios sírios estão lutando entre si. E isso já resultou em mais de 70 mil mortes e mais de 1 milhão de refugiados. Agora, por uma questão de entendimento, vamos começar a nossa conversa sobre os motivos dessa guerra e se há possibilidade de uma trégua imediata. Aliás, essa trégua imediata é meio complicada, porque a gente já sabe que a coisa vai longe. Vamos começar por aí. Professor Jorge, boa noite por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Prazer. Vamos começar por aí. Os motivos dessa guerra e se há possibilidade de uma trégua. Bom, a possibilidade existe, mas é remota, muito remota nesse momento. Pelo contrário, há uma escalada, né? Com a entrada de novos países importantes. Por exemplo, agora no final de setembro, início de outubro, a Rússia resolveu também intervir militarmente, porque a Síria é um histórico aliado da Rússia e é um país que está sendo bombardeado já há 1 ano pelos Estados Unidos e há uma ameaça de crescente intervenção por parte da OTAN numa região muito intervencionada já. Se nós formos para a história recente, em outubro de 2001, não exatamente no Oriente Médio, mas próximo dali, os Estados Unidos invadiu e ocupou o Afeganistão, alegadamente porque perseguia Bin Laden. Bin Laden já foi até declarado morto pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos e os seus aliados continuam ocupando o Afeganistão, que é outra região emissora de refugiados. É preciso entender sempre, quando há uma movimentação, um movimento migratório forte, é preciso entender que fatores estão atuando na região de emissão que obriga populações inteiras a se locomoverem e que regiões, que polos e que fatores atuam nesses polos de recepção. Então, a maioria sai e busca a Europa, e dentro da Europa, a Alemanha, a Suécia, e, como tu bem falaste no início, inclusive, começam a chegar no Brasil também, porque o Brasil tem sido um país de acolhimento nos últimos anos, até porque a economia brasileira tem interesse em absorver parte desses imigrantes nos setores econômicos que têm ainda dinamismo na economia brasileira, né? Mas voltando então ao quadro político mundial, a intervenção na Síria, ela se agravou agora então com a entrada da Rússia, mas ela já vem há mais de ano com os Estados Unidos e os seus aliados da Organização do Atlântico Norte. E aí se pergunta por quê? Bem, esta é uma região extremamente sensível por uma questão fundamental que é a energia, né? O petróleo. Mas não é só isso. Ela é uma região em que se encontram 3 continentes, né? A África, a Europa, a Ásia, e para transitar de uma para outro é uma região muito utilizada, sobretudo para quem depende do mar. Da Rússia, por exemplo.
para atingir águas quentes e chegar a portos que estão disponíveis o ano todo, né? Boa parte dos portos russos no inverno congelam. É preciso sair pelo Mar Negro, atravessar os estreitos de Dardanelos e Bósforo, ali na Turquia, na região de Istambul, e depois ganhar o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, onde ali no extremo leste do Mediterrâneo está a Síria, está Israel, está o Líbano, ou então sair pelo outro lado, pelo Atlântico, lá no Marrocos e Espanha. Se quiser ir para o Oceano Índico e, portanto, para a Ásia e o Oriente da África, aí tem que passar o Canal de Suez, dali pertinho, da Síria, Líbano, Israel e Egito, para chegar então no Golfo, atingir, fazendo uma pequena curva, o Golfo Pérsico, que é a jugular do petróleo, né? Que tem então o interesse está. Os Estados Unidos também tem esse interesse ali. Com certeza. A União Soviética tem. A Rússia tem. A União Soviética já foi, né? A Rússia tem interesse ali, mas também tem a questão interna. Sim. A questão interna, a questão política, né? De governos que vem se perpetuando ali, né? Sim. Esse é um aspecto importante. Nós falávamos antes de entrar no ar, né, da Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe, infelizmente, que foi uma tentativa muito forte dos povos de democratizar aqueles países, ela deu para trás em quase todos eles. No caso da Síria, tu já mencionaste, 4 anos de guerra horrível, desce até os números, né? Mas, por exemplo, tu pega no Egito, a ditadura que está no Egito não é mais branda que a do tempo de Sadat, né? Não é um regime democrático que se vive lá. No caso, por exemplo, do Iraque. O Iraque, depois da invasão dos Estados Unidos em março de 2003, virou um país caótico, né? Dividido em grupos religiosos. Agora, inclusive, tem esse chamado Estado Islâmico, que se caracteriza por atos de atrocidade e desrespeito, inclusive, à cultura dos povos. Que tem uma origem, inclusive, também, né? E que tem uma origem de financiamento que vem dos Estados Unidos, porque a Al-Qaeda foi criada para combater os soviéticos na guerra do Afeganistão, né, nos anos 80. Mas daí deriva-se vários grupos, inclusive o Estado Islâmico, e se coloca que eles recebem financiamento até hoje da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país importante e é um forte aliado dos Estados Unidos ali, e até da inteligência dos Estados Unidos. Agora, Jorge, é interessante, quando a gente fala da Síria, da Arábia Saudita, desses países que estão ali naquele entorno e que vem enfrentando dificuldade com as guerras, nós também estamos falando de uma população que está dividida, né? Bom, tem questão religiosa antiga, porque para além das 3 grandes religiões monoteístas, né, cristianismo, islamismo, judaísmo, dentro destas religiões há divisões. E no caso do mundo islâmico, xiitas e sunitas são as 2 principais, vamos dizer assim, facções, né? Olhando do ponto de vista político, porque atuam de fato politicamente. Nas sociedades islâmicas não há separação entre o Estado e a sociedade e a religião, não é? Então, ela vai se refletir, a dimensão do conflito vai se refletir numa esfera da vida que é muito importante daqueles povos, que é a religiosidade, né? Então, cada um vai se perfilar e fazer alianças. Porque como é uma região de forte interesse mundial, não é difícil arrumar aliados poderosos no exterior, de qualquer dos lados, né? E o resultado é que um conflito que poderia existir, mas de baixa intensidade, se torna uma guerra de proporções médias, com implicações e certos riscos de se alastrar para uma área muito maior, né? Outra coisa, por que países como a Hungria, principalmente, né? Temos outros lá, o Egito e tal, mas por que a Hungria ela fechou as fronteiras e não recebe os refugiados? Essa é uma pergunta importante, porque aí já como a gente falou há pouco,
já é na área de recepção. Né? Tu tem os centros emissores, que estão sobretudo no Oriente Médio e no Norte da África, nós não falamos ainda da derrubada de Gaddafi, né? Pelos Estados Unidos, pela OTAN, pela França, enfim, pelos mesmos que estão ocupando o Iraque e estão intervindo na Síria. A Líbia, que era um país, era uma ditadura com Gaddafi, mas era um país dos mais desenvolvidos da África, em termos culturais e desenvolvimento científico universitário, era o mais desenvolvido. E econômico também, né? Sim, inclusive mais que a África do Sul, que é o país mais desenvolvido da África. E depois disso a gente está acompanhando, virou uma sociedade tribal dividida em várias regiões, né, conforme os grupos. Até o embaixador dos Estados Unidos foi morto lá, para ver a instabilidade. E é zona de escape de refugiados que vêm da África e parte deles também da Ásia. A gente vê todos os dias barcos se lançando na água, e aí, no caso, sobretudo, são os italianos que os recebem, né? Mas aquele grupo que entra pela Grécia e atravessa ali a Macedônia e a Sérvia, vai bater na fronteira da Hungria, e a Hungria hoje é um regime fascista. É interessante ver que o tipo de governo que existe hoje na Hungria, além de ultranacionalista e xenófobo, as próprias lideranças do país dizem, para se referir ao fascismo e ao nazismo dos anos 30, nós perdemos a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se identificam mais do que com o nazismo que os próprios alemães. Os alemães hoje não falam, nós perdemos a Segunda Guerra Mundial. Nem falam no assunto, inclusive, né? E eles, com essa visão e essa cultura muito nacionalista, xenófoba, tem um resgate, vamos dizer assim, desse período pré-Segunda Guerra Mundial. Isso se reflete nas políticas de não acolhimento. Aí nós vamos entrar nesses países que estão acolhendo e outros que não estão acolhendo. Por exemplo, o Brasil está acolhendo. Aliás, no segundo bloco, nós vamos voltar falando exatamente disso. Por que o Brasil passou a acolher os refugiados? E o professor, claro, quem vai explicar é o professor Jorge. A gente vai fazer um intervalo e já voltamos.